E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, tá? Já vou fazer o alerta. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo longo, tá? Se você não tiver paciência, eu já sugiro que saia do vídeo, tá? Por que eu falo que vai ser um vídeo longo? Porque tem uma série de matérias, tá? Que mostram a realidade do coronavírus aqui no Japão, tá? Tanto que começou ontem, tá? Praticamente oficialmente a expansão do estado de emergência. Mal começou o estado de emergência, tá? O Suga deixou alguns estados de fora e, no caso assim, Tochigi e Fukushima já pediram para entrar no estado de emergência. Já poderia ter sido colocado, mas não, como eu já falei em outros vídeos. O Suga, ele é muito reativo, tá? Ele espera a bomba estourar para depois fazer alguma coisa, tá? Tanto que saiu outra matéria falando que o Japão já está pensando em introduzir o lockdown, tá? Porque o Japão nunca fez lockdown. Eles estão começando já a deliberar sobre o lockdown, tá? E logo vai entrar na pauta da dieta. Só que isso aí é uma outra matéria, da mesma forma que o Tochigi e Fukushima pedindo para entrar no estado de emergência. Eles vão entrar, claro que se o Suga aceitar. Tá, então só que isso aí vai ficar para um outro vídeo também. Só que esse vídeo aqui eu vou trazer uma série de dados e informações sobre a real situação do coronavírus aqui no Japão, tá? Eu não sei se é por causa das Olimpíadas. As Olimpíadas estão com aquele glamour todo, esse monte de coisa, está encobrindo os dados do coronavírus aqui no Japão, tá? Praticamente para Tóquio não tem mais leitos nos hospitais. Tanto que o Suga fez até uma reunião correndo ontem à noite para falar sobre isso. E ele fez praticamente assim, um decreto novo. Tá? E eu vou passar esse decreto, por isso que se você estiver assistindo esse vídeo, fique até o final para você entender do que eu estou falando melhor. Tá? Só que é uma coisa perigosa. Por que eu falo que é uma coisa perigosa? Porque basicamente, resumindo, só vai poder ser internado agora quem estiver no caso de muito ruim para grave, tá? Aquelas pessoas assintomáticas e sintomas leves não poderão ser mais internadas, tá? Eu vou chegar lá, tá? Para você poder entender. Mas olha só, essa matéria aqui, tá? Para ninguém falar assim, japonês você tá inventando. Então tá, isso aqui saiu na FNN, tá? Deixa eu só dar o play aqui para você já escutar um pouco. Eu não posso colocar tudo porque senão o YouTube me come com farinha. 東京都で感染状況が急激化する中、自宅療養中の感染者が Então já dá 119番通報しても半数以上を病院に搬送できなかったことが FNN の取材で分かりました。 Então a FNN trouxe essa matéria. Tá, é um canal aqui do Japão muito grande, por sinal. Tá, o que ela diz? Tá, deixa eu abrir aqui a matéria aqui. Como a situação de infecção piorou drasticamente em Tóquio, mesmo que as pessoas infectadas recebendo tratamento médico em casa, porque já não tem mais vaga nos hospitais, as pessoas têm que ficar em casa, tá? Elas estão recebendo ajudas em casa, tá? Isso aqui é só para ressaltar. A pessoa infectada recebendo tratamento médico em casa, no caso, se ela ligasse para o 119, no caso assim, é o número da emergência aqui no Japão, tá? Se você tiver alguma emergência, liga para o 119, no caso assim, ambulância e etc. Mais da metade não pôde ser transportada para os hospitais. Então você já sacou, né? De acordo com as pessoas a par do assunto, no dia 1º de agosto, então você vê que não tem muito tempo, 213 infectados que recebiam tratamento médico em casa, no caso, 119 casos de má condição física foram relatados, dos quais 91 pessoas puderam ser transportadas para os hospitais, e o restante, no caso 122 pessoas, não conseguiram encontrar um hospital e tiveram que ficar em casa, mesmo com a piora da saúde. Então você pode ter certeza que muita gente vai morrer em casa. Além disso, no mesmo caso de poder ser transportado, a equipe da ambulância estava ligando para cerca de 20 a 30 hospitais para conseguir encontrar uma vaga.
Então você já sacou que a coisa está meio feia, né? À medida que o número de pessoas infectadas e de pacientes gravemente enfermos aumenta rapidamente, existe a preocupação de que o sistema de prestação de cuidados médicos se torne ainda mais grave. Tá? Agora vem a outra fonte, que é a NHK. Por incrível que pareça, tá? Para quem não sabe, né? Para quem já sabe, me desculpe. Tá? Pode ser que a pessoa esteja assistindo o vídeo pela primeira vez e não conheça muita coisa do Japão. A NHK é a televisão estatal do Japão, tá? É a televisão do governo japonês. E por incrível que pareça, a NHK soltou uma série de reportagens falando sobre essa piora no sistema médico aqui do Japão por causa do coronavírus. Tá? Diferente das outras grandes emissoras que não fizeram isso. Tá? Eu só vou colocar o comecinho dessa matéria aqui da NHK, porque eu não posso colocar muito, como eu já falei, senão o YouTube me come com farinha, tá? Até porque também o sistema de censura do YouTube está muito grande, mas olha só. 都内では自宅療養者が急増していて、先月1日時点では1006人でしたが、おととい初めて1万人を超えました。この1ヶ月でおよそ11倍というかつてないペースです。 No caso desse começo dessa matéria, ele fala do aumento dos infectados que estão sendo cuidados em casa, que aumentou em 11 vezes o número dessas pessoas em casa. Eu vou chegar lá, tá? Eu só coloquei um pedacinho do apresentador falando, porque para as pessoas pararem de apontar o dedo e falar assim, você está inventando. Então já está aí, tá? Agora vamos à matéria aqui. A partir daqui, todas as fontes são da NHK. Qualquer dúvida, procure na NHK, que estará lá a matéria, tá certo? Não é fontes da minha cabeça não, tá? Vamos lá. Alguns hospitais de Tóquio que aceitam pacientes com sintomas moderados ou gravemente enfermos ficaram lotados e estão tentando garantir leitos, reabrindo antigas alas e removendo pacientes moderadamente infectados. Então você vê que aquelas pessoas que estão com sintomas leves e moderados estão sendo retirados, tá? Estão sendo mandados para casa. Então já dá para você sacar a real situação do coronavírus aqui no Japão. Por isso que eu falei, vai ser um vídeo longo, me desculpe se a pessoa não tiver paciência, não assista porque vai demorar, tá? O hospital da Universidade Kyorin, na ala de Mitaka, em Tóquio, garantiu cerca de 30 leitos exclusivamente para os infectados e está aceitando pacientes moderados para graves e está quase lotado desde a semana passada. Reabrimos a antiga enfermaria desde o dia 2. Você vê que dia 2 foi ontem, né? Para um local, no caso, para remover os pacientes cujos sintomas foram amenizados, a fim de desocupar leitos dedicados o tanto quanto possível. Esta enfermaria também foi usada durante a terceira onda, né, de infecções e nos feriados de fim de ano e de ano novo. Depois foi fechada devido à situação de infecção mais branda, mas decidiu-se usá-la novamente devido à rápida disseminação de infecções desta vez. Devido ao aumento no número de infecções domésticas, alguns quartos têm 2 camas para o caso de pais e filhos necessitarem de hospitalização, porque muitas famílias estão tendo vários infectados dentro de casa. Então, para não espalhar, né, já coloca as pessoas ali, no caso família. Outra novidade na área médica é o aumento da espera em casa devido às infecções nas famílias dos profissionais da saúde. Olha só o que está acontecendo. A vacinação prioritária reduziu o número de infecções e surtos dos próprios profissionais da saúde. Sim, eu havia relatado aqui que caiu mais de 90% depois que vacinaram os profissionais da saúde. Claro que não é só por causa da vacina, tá? Teve aqueles cuidados, distanciamento social, usar máscaras e higienizar as mãos. Nesse vídeo eu não vou entrar no mérito da vacina, tá? No caso, se a vacina é eficaz ou não, se ela protege ou não, se ela está matando ou não, tá? Não vou entrar nesse mérito, tá? Eu só quero trazer o problema que está aqui no Japão, tá? Em relação ao coronavírus, que não estão reportando por causa das Olimpíadas, tá? Grandes emissoras não estão falando, grandes jornais na internet não estão falando disso, tá? Praticamente só a NHK falou disso, tá?
tá? E a FNN com uma matéria esporádica aqui e ali, tá? Mas não dessa forma que eu estou passando para vocês. Afirma-se que há vários casos em que gerações mais jovens vivem juntas, no caso assim, dos profissionais da saúde, e que ainda não foram vacinados e estão infectados, e os profissionais da saúde são considerados contatos próximos. Por exemplo, nesse hospital, no caso o Kyorin, cerca de 10 pessoas, entre médicos e enfermeiras, estão esperando em casa desde a semana passada, e o número de pessoas está cada vez mais reduzido. Então o que acontece? Alguém da casa dele, de algum médico, da enfermeira, pega coronavírus, eles não podem vir trabalhar, porque tem aquele tempo de contágio, então não se sabe se a pessoa pegou ou não, então ela tem que ficar convalescendo em casa também junto com a pessoa infectada. Porque todo mundo sabe que a cepa clássica é 14 dias para ela se manifestar, né? Que, por exemplo, pode ser no primeiro dia, no 14º dia, no 13º, no 20º, no 10º, no 6º dia, não importa. Ela tem aquele tempo. E as variantes estão levando 21 dias. Então, sim, só Deus sabe, né, quando que essa coisa vai se manifestar. O professor Daisuke Kurai, do Departamento de Doenças Infecciosas do Hospital da Universidade de Kyorin, disse: à medida que o número de pessoas infectadas aumenta, os ajustes para adiar as cirurgias não urgentes começaram, e há o risco de que os cuidados médicos regulares tenham de ser adiados. Sinto que é uma grande lacuna é espaço, tá? Para quem não sabe, no sentido de crise entre a equipe médica e o público em geral em relação ao passado, né? O que aconteceu antes e o que está acontecendo agora. O hospital atingiu um estágio em que o colapso médico é possível e o hospital está em um estado de marginalização. É desejável que muitas pessoas revejam o seu comportamento para que possam mudá-lo. Tá, no caso assim, é aquela velha história do distanciamento social e higienizar as mãos independente de ser vacinado ou não. Porque uma coisa nós temos que colocar em mente, tá? De grão em grão a galinha enche o papo. Se eu fizer a minha parte, se você fizer a sua parte, se o vizinho fizer a parte dele, se o ciclano e o beltrano fizer a parte dele, diminui muito o sistema de infecção. Só que não é assim que as pessoas passam, não é assim que as pessoas pensam. É muito mais fácil você chegar a apontar o dedo, o culpado é o Suga. Eu não vou nem citar do Brasil, tá? Como eu moro no Japão, eu vou falar do Japão. Então aqui no caso seria o primeiro-ministro. O culpado é o Suga. Não. O Suga ele tem uma parcela nisso. Mas você, nós fazemos parte dessa sociedade. Se nós não fazemos nossa parte, fica complicado, né? É o que está acontecendo por aí. Por que eu falo das Olimpíadas estão encobrindo, né, as informações? Primeiro, é muita informação das Olimpíadas. Os repórteres ficam doidos, né, publicando uma coisa atrás da outra, tá? Então eles não dão muita atenção para muitos outros fatos que estão acontecendo. Vou dar um caso só de um fato que praticamente assim, eu achei que foi totalmente encoberto, muita safadeza, tá? Houve um caso de um atleta que ele se suicidou, um atleta japonês, que ele não conseguiu a medalha e ele se matou, tá? Tanto que saiu um negócio rápido, tá? Eu não consegui salvar essa matéria, tá? Só que eu falei assim, não, falar de suicídio aqui, o YouTube está censurando, eu larguei para lá. Só que teve uma pessoa nos comentários que falou assim, grava a matéria falando do suicídio. Ele também deve ter visto esse negócio do suicídio. Eu fui atrás para procurar essa matéria depois. Você não acha em lugar nenhum. O que é isso? Estão encobrindo fatos, tá? Então você pode ter certeza que muita coisa está sendo encoberta aí, tá? Então tem coisa assim que realmente é complicado. E até agora eu não entendi o porquê que as grandes mídias, no caso assim de internet, etc., não estão falando desse colapso nos hospitais, das pessoas tendo que ficar em casa, o aumento no número das pessoas que tem que se tratar porque não tem vaga nos hospitais, as ambulâncias não estão conseguindo transportar as pessoas. Eu não sei por que não estão falando disso, entendeu? Você entendeu agora por que eu falo que estão escondendo o jogo aqui no Japão por causa das Olimpíadas? Mas vamos lá, continuando.
Por isso que eu falei que o vídeo vai ficar comprido. Vai ficar comprido essa miséria desse vídeo. Eu tiro meu chapéu para quem assistir até o final, porque tem muita informação, tá? E o pronunciamento do Suga, no caso, né, vai ficar no final do vídeo, tá? Então, se você não quiser assistir toda essa informação, quiser pular só para a informação do Suga, sugiro que acelere o vídeo até a parte final, tá? Mas continuando. Com a rápida disseminação da nova infecção por coronavírus em Tóquio, o número de pessoas recebendo tratamento médico em casa, tá? Não é no hospital, aumentou cerca de 11 vezes desde o mês passado para cá. Então aquela matéria que eu coloquei no começo ali, que você estava escutando, é dessa, tá? Agora eles fazem um cronograma aqui de tempo, presta atenção nesse cronograma. No dia 31 do mês passado, o número ultrapassou aos 10 mil pela primeira vez e está aumentando em um ritmo sem precedentes. Esse número aqui, tá, não é o número de infectados que o Japão, eu gravei até uma matéria falando do número de infectados que bateu recorde no sábado de 12 mil infectados no Japão inteiro, e Tóquio tinha passado de 4 mil infectados. Esse daqui são só o número de pessoas que estão sendo tratadas em casa, porque não tem leito nos hospitais, tá? Eles estão separando os leitos dos hospitais só para as pessoas que estão em estado grave. Tá? Aquelas pessoas assintomáticas ou sintomas leves, elas não estão sendo tratadas, tá? Nos hospitais, como era feito antigamente. Aqui antigamente era assim: pegou o coronavírus, ou você vai para um hotel ou você vai para o hospital, não pode ficar dentro de casa. Agora não, porque não tem espaço, não tem local, não tem leito, e agora como é que faz? Né? Os hotéis também estão cheios pro lado de Tóquio por causa das Olimpíadas, e aí? Né? Aí muita gente vai falar assim: ah, japonês, mas não tem a Vila Olímpica. Sim, é para os atletas, para as outras pessoas não, tá? E veio uma média assim de, se eu não estou enganado, 38 mil pessoas do exterior para o Japão. Então é muita gente, tá? Mas continuando aqui, não se esqueça que tem os repórteres, enviados, correspondentes e etc. das outras emissoras aqui no Japão também. Então é muita gente que veio. Em Tóquio, o número de pessoas recebendo tratamento médico em casa era de 1.006 no dia 1º do mês passado, tá? Há cerca de um mês, mas tem aumentado com a disseminação da infecção desde então. Superou os 2.000 no dia 15 do mês passado, 5.000 no dia 23, dia 23 foi o dia que começou as Olimpíadas oficialmente aqui no Japão, tá? E 6.000 no dia 27. Desde então, a taxa continuou aumentando ainda mais, ultrapassando 7.000 no dia 28, 8.000 no dia 29, 9.000 no dia 30, respectivamente, e ultrapassando os 10.000 pela primeira vez no dia 31. E no dia 1º de agosto havia 11.018 pessoas, excedendo o número de 11.000 pessoas recebendo tratamento em casa. Tá, isso você vê que não tem lugar nos hospitais, tá? Um aumento de cerca de 11 vezes desde o mês passado, e está aumentando em um ritmo sem precedentes. Com a rápida disseminação da infecção em Tóquio, o número de pessoas recebendo tratamento médico em casa ultrapassou os 10.000 pela primeira vez, e o centro de acompanhamento em Tóquio, que fornece as consultas, no caso assim, as consultas médicas e observações de saúde, não está conseguindo acompanhar todas as pessoas, porque eles fizeram um centro lá para acompanhar essas pessoas que estão recebendo tratamento em casa, tá? Caso a pessoa tenha pior, eles mandam médico, eles mandam comida, eles mandam uma série de coisas, até porque a pessoa não consegue sair de casa, ela não pode sair de casa. Então tem uma série de medidas que eles estão tentando tratar a pessoa em casa, só que eles não estão conseguindo acompanhar isso porque é muita gente para pouco profissional. Para realizar as consultas médicas e observações de saúde a essas pessoas, a capital montou um centro de acompanhamento de cuidadores domiciliares, terceirizado por uma empresa privada desde novembro do ano passado.
O objetivo é que enfermeiros e outros atendam as pessoas com sintomas leves ou assintomáticos por telefone ou aplicativo, no caso assim, é tipo o WhatsApp, tá? Aqui no Japão chama Line, que é bem difundido aqui. Como quando no Brasil é o WhatsApp, aqui no Japão é o Line, tá? Pelo aplicativo Line 24 horas por dia, reduzindo a carga dos postos de saúde e fornecendo alimentação aos cuidadores domiciliares, já que eles não podem sair de casa, porque eles estão cuidando das pessoas ali, dependendo da situação ele não pode sair, então ele tem que comer. Então você vê que o Japão ele dá comida, ele dá uma série de assistência para as pessoas, mas em casa, não nos hospitais. A cidade foi ampliando gradativamente sua postura e atualmente cerca de 100 enfermeiras e escriturários trabalham juntos, mas, segundo a prefeitura, o número de ligações para a central tem aumentado devido ao rápido aumento do número de profissionais de assistência domiciliar cuidando dos infectados. Estamos em uma situação em que não conseguimos mais acompanhar a situação. Além disso, desde o dia 28 de julho, você vê que é um passado recente, né? Como medida imediata, o escopo de acompanhamento do centro foi mudado. O escopo, o que é? É a diretriz que rege o local. Praticamente sim, a lei, tá? Foi mudado das pessoas de 65 anos para as pessoas com 30 anos de idade. Então esse centro de acompanhamento ele só olhava pessoas com 65 anos de idade ou mais. Agora é a partir dos 30 anos ou mais. Tá? Então você vê que praticamente eles aumentaram a abrangência de pessoas que vão receber esse suporte. Só que nisso, acho que deram um passo maior que a perna, eles não estão conseguindo acompanhar. O que acontece? Esse tipo de coisa. A cidade diz que se houver muitos casos para acompanhar, não será possível responder adequadamente a cada pessoa, e os centros de saúde estão atendendo aqueles com 30 anos ou mais. O Escritório Metropolitano da Saúde e Bem-Estar de Tóquio publicou em seu site: observe que você pode ter que esperar alguns dias pelo contato do centro de saúde ou centro de acompanhamento, porque eles não estão dando conta de processar todas as informações. Então você já viu como é que a coisa degringolou aqui para o Japão. Tá? O responsável pela cidade diz: gostaria de expandir ainda mais o sistema. Só que depende do governo, né? A governadora Yuriko Koike de Tóquio disse a repórteres no prédio do governo metropolitano de Tóquio que há casos esmagadores de assintomáticos e casos leves, e a proporção de jovens é alta, então há muitos casos de tratamento médico em casa. Agora, cada centro de saúde é necessário devido ao rápido aumento no número de pessoas. Tornou-se bastante difícil e, cerca de novembro do ano passado, o governo metropolitano de Tóquio adicionou uma função chamada Centro de Acompanhamento como reserva do centro de saúde. É aquilo que eu acabei de falar agora. Então você vê que esses aumentos de casos do coronavírus era antes das Olimpíadas, tá? Só que chegou nas Olimpíadas a coisa degringolou de vez. Com base nisso, ela disse: tendo em mente que a expansão vai continuar, vamos prosseguir em cooperação com o governo nacional sobre como melhorar nossa forma de pensar. Vamos acelerar a vacinação nas pessoas de 40 e 50 anos e fazer com que eles se protejam. Vamos proceder da forma mais abrangente. A partir daqui vai entrar falando do Suga, tá? Praticamente o decreto que ele fez, tá? Em relação a essa falta de leitos nos hospitais. Então praticamente assim, a coisa degringolou, ele esperou a bomba explodir para fazer alguma coisa, tá? Entre aspas, tá? Que já está sendo feita. Então se falar que isso foi ideia dele, não é. Praticamente ele só está endossando algo que outros já estão fazendo no desespero, tá? Vamos aqui. Em relação ao sistema de prestação de cuidados médicos
para o novo coronavírus, o primeiro-ministro Yoshihide Suga disse na reunião ministerial que garantiria leitos necessários para os pacientes gravemente infectados. Então, só para os gravemente infectados e aqueles com alto risco de ficar em estado crítico. Então, aqueles que têm doenças subjacentes. E para os outros, eles que basicamente tomem cuidado. Disse ele, em caso se os sintomas piorarem, eles se encaixariam no sistema que permitiria que fossem hospitalizados imediatamente. Então, é aquela velha história. Se você está com sintoma leve ou é assintomático, se vira. Tá? Você só vai ter direito à internação, de acordo com o Suga, se você começar a entrar em estado crítico. Antes disso, não. Então você já sacou, né? Olha só, continuando as informações, preste bem atenção. Numa reunião ministerial realizada no gabinete do primeiro-ministro na noite do dia 2, hoje é dia 3, manhã do dia 3, por isso que eu já fiz questão de trazer isso rapidamente para você, por isso que o vídeo ficou longo, tá? Porque fui pegando todo o cronograma de toda a nhaca que estava acontecendo no Japão para ilustrar tudo que está zoado. Eu poderia ter feito vários vídeos para poder ganhar dinheiro aqui no canal, mas não. Deixa eu fazer um cronograma só, porque fica bonito. Tá? Fica mais fácil de entender toda a caca que está acontecendo do que você pegar um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui e juntar. Então aqui já está tudo esmigalhado. Tá? Por isso que eu já fiz questão de trazer dessa forma. Me desculpe, o vídeo já está nesse ponto com 26 minutos. Ficou comprido, tá? Como eu já havia avisado, mas não tinha outra forma, tá? Para ficar bem entendível. Mas continuando aqui, vou até ler de novo. Numa reunião ministerial realizada no gabinete do primeiro-ministro na noite do dia 2, o primeiro-ministro Suga revelou que elaborou uma política para garantir que as pessoas infectadas recebam cuidados médicos necessários de acordo com seus sintomas. Além disso, iria garantir os leitos necessários para garantir que os pacientes em estado crítico e aqueles com risco particularmente alto de agravamento sejam hospitalizados. E para as outras pessoas, o tratamento seria basicamente em casa. E a internação somente em casos de piora. Então você já sacou. Foi apresentada a ideia de estabelecer um sistema que permita a internação imediata. No caso assim, que se a pessoa ficar ruim. Tá? Além disso, Suga diz: distribuiremos um oxímetro de pulso que mede a saturação do oxigênio no sangue, expandiremos as taxas médicas para que as clínicas locais possam compreender cuidadosamente a situação que possam compreender cuidadosamente a situação em visitas domiciliares, porque eles têm que ir nas casas das pessoas, levando em conta que as pessoas podem estar infectadas em casa. Então tem todo aquele risco, eles têm que ir, etc. Ele explicou que utilizaria um hotel como sistema de gestão de saúde fortalecido. Caso assim, a coisa degringolar de vez, tá? Eles vão pegar quartos de hotéis para jogar esse povo lá. Ele ainda acrescentou: vamos administrar proativamente remédios que reduzam o risco de agravamento em 70% das pessoas nas faixas dos 50 anos ou mais e aqueles com doenças subjacentes e promover esforços incluindo aqueles que já estão em casa. Tá? Só não ficou, no caso do Suga, só não ficou claro o seguinte: se isso vai valer para o Japão inteiro ou se é só para aquela região de Tóquio, Chiba, Saitama e Kanagawa que o bicho está pegando, tá? Então ficou essa coisa em aberta, mas continuando aqui. No dia 3, o primeiro-ministro Suga disse que solicitaria a cooperação, no caso hoje, tá? A cooperação de associações médicas e funcionários dos hospitais. Faremos o nosso melhor com o governo enquanto trabalharmos juntos. Então, se ele está falando dependendo de associações médicas, pode ser que englobe o Japão inteiro essa medida que ele está querendo colocar.
tá? Que já está em pauta, que já está rolando em Tóquio, porque já não tem leitos de hospitais, eles já estão fazendo isso há tempos, tá? Ele também apelou ao público para, mais uma vez, abster-se de sair de casa desnecessariamente e comer e beber com um grande número de pessoas e pedir a sua cooperação na prevenção da infecção. Por isso que eu falei, tá? Nesse ponto eu não tiro a razão dele. Ele tem um dedinho ali de culpa, assim, ele tem o dedinho dele, ele tem a parcela que não dá para isentar, porque ele espera a bomba estourar para depois fazer alguma coisa. Mas nós também temos a nossa parte para fazer. Não adianta querer só culpar o Suga se nós não fazemos nossa parte. O que muita gente não faz a parte dela. Por que eu falo isso? As Olimpíadas de Tóquio. Tem os eventos das Olimpíadas nas ruas. E está tendo uma grande aglomeração ali. Uma grande, mas uma multidão assim enorme. Até porque tem esportes que são feitos na rua, igual no caso teve a corrida de bicicleta, no BMX, teve skate e outros assim. Então está juntando aquela multidão na rua. E se aparece, por mais que seja o ar livre, aquele povo tudo aglomerado, se der um doido, der um espirrão pro alto, pô, você infectou meia dúzia. Se o peão estiver infectado, e aí? Né? Então tem muita coisa assim que nós devemos fazer nossa parte também, que nós não estamos fazendo, muitos de nós, tá? Não posso falar que todo mundo não está fazendo a parte dele, tá? Não posso fazer isso, mas muitos não estão fazendo. Então não adianta querer culpar o Suga só, é só transferir a culpa. Só que todos nós vivemos numa sociedade, nós fazemos parte de uma sociedade, nós somos uma célula da sociedade. Então nós temos nossa parcela de culpa também. É igual no Brasil. Todo mundo reclama dos políticos. Mas por que todo mundo só vota no mesmo político? Por que não coloca outro? Ou fala todo mundo, ó, o que tem aqui não presta, então não vota em ninguém. E aí? Mas não é o que acontece. E aqui é a mesma coisa. O coronavírus no mundo inteiro está sendo a mesma coisa. Se as pessoas não fizerem a parte delas, acabou. Não tem vacina salvadora que vai conseguir salvar as pessoas. Eu não vou falar das vacinas porque eu falei que não ia pautar as vacinas nesse vídeo. Não vou, tá? Mas não adianta. Então nós temos que fazer a nossa parte. O vídeo está com 32 minutos. Me desculpe, tá, pelo vídeo muito longo, mas acho que já deu para você entender a situação que está o Japão, a situação que está Tóquio, tá? Por que eu falo isso? Mal começou o estado de emergência, já tem lugares pedindo para entrar. Eles estão pedindo, não é nem para entrar no estado de quase emergência, é para entrar já no estado de emergência, porque o bicho está pegando para os outros estados, igual no caso Tochigi e Fukushima. Só que aí eu vou gravar em um outro vídeo falando sobre isso. Mas o bicho tá pegando. Só o Suga que não tá vendo. O Suga vai deixar a bomba estourar para depois pedir, para depois fazer as coisas. É complicado, tá? Por isso que faça a sua parte, né? Tome cuidado. Não deixa chegar nesse ponto, porque dependendo da situação que você, da onde você estiver, se a coisa estiver feia por lá de lá, também você vai ter que se cuidar em casa. E não dependendo, você vê que as ambulâncias não estão conseguindo arrumar vagas para as pessoas, muitas estão sofrendo dentro de casa. Você vê que eles não estão dando contagem de mortos, entre aspas, tá? Por quê? Por causa desse tipo de coisa, muita gente está em casa, entre aspas, você pode considerar a negligência do governo, porque o governo não está dando conta. E aí? Se as famílias processarem o governo, eles ganham. Mas até chegar nesse ponto, você sabe que muita água rola debaixo dessa, muita água rola debaixo dessa ponte aí. Então, para evitar certas confusões, você vê que eles acabam segurando. Você vê que muitas emissoras não falam das mortes dos coronavírus. Aqui. Os números são muito baixos aqui no Japão em relação aos outros lugares, mas tem. A única emissora que ainda passa uns dados bem loucos, assim, que mostram uns números bem, assim, que você fala assim, caraca, é a NHK, por incrível que pareça. Tá?
Mas tirou a NHK e as outras, assim, dá muito esporádico, tá? Principalmente agora nas Olimpíadas. Então, só Deus sabe realmente o que está acontecendo, mas procure se cuidar se você mora aqui no Japão, tá? No Brasil, eu não sei falar como é que tá a situação, tá? Se tem leito, se não tem leito, se a coisa como é que tá. Aqui no Japão, você tá vendo que os hospitais estão ficando sem leitos. Da outra vez foi Osaka, que estava nesse estado de que está Tóquio. Apesar que Osaka está caminhando para isso também. Tanto que da outra vez Osaka teve que pedir ajuda do exército porque não tinha enfermeiros suficientes para cuidar do povo. Então você vê que o bicho está pegando. Tá? Só que agora o exército não vai poder ficar indo cuidar das pessoas nos locais por causa do coronavírus. Por que eu falo isso? Porque já logo vai entrar a época dos taifuns, dos tufões, e o exército tem que estar de prontidão, porque sempre acontece um alagamento, uma enchente, um deslizamento de terra, igual que aconteceu em Atami. Sempre acontece alguma coisa no Japão, então eles têm que estar em alerta, porque se acontecer alguma coisa eles têm que ir lá socorrer o povo. Tanto que aqueles centros de vacinações em massa, o governo japonês falou que iria tirar aqueles centros porque era o exército que estava tomando conta e o exército não podia ficar lá. Tá, mas do jeito que a coisa tá, parece que um centro vai ficar. Tá? Parece que o centro de Tóquio vai ficar. O de Osaka eu não tenho certeza se ele vai sair ou não, mas parece que o de Tóquio parece que ainda vai ficar mais um certo tempo. Então realmente você vê que esforços estão tentando fazer os esforços até, né, meio que absurdamente eles estão colocando o AstraZeneca para as pessoas aqui no Japão. O Japão não queria usar a AstraZeneca, eles aprovaram a AstraZeneca para pessoas de 40 anos ou mais, e eu entro nessa faixa, eu tô mas eu não quero tomar AstraZeneca por causa dos problemas de coágulo, etc, tá? Mas de qualquer maneira, se eu tiver opções de escolher, eu vou escolher, tá? Pode me chamar de sommelier, não ligo, mas eu ligo para minha saúde. Eu só não fui ainda porque recebi a cartinha, não tem vaga, tá? Só depois do mês 10, então até lá muita água já rolou também. Mas de qualquer maneira, vida que se segue. Então o vídeo ficou comprido. Se você assistiu o vídeo aqui, arigatou gozaimasu. Tá? E se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva, faça parte da família, né? Se você se inscrever no canal, clicar no sininho, você vai ficar muito bem informado do que acontece no Japão, né? Claro que não tem vídeos dessa forma que eu fiz, muito compridos, né? Geralmente são vídeos muito menores, tá? Mas dessa vez aqui não teve como não gravar um vídeo menor, tá? Senão ia ficar um vídeo muito picado e eu não quero ganhar dinheiro passando informação pela metade, tá certo? Mas é isso aí. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.